Bom dia a todos. Os senhores estão sendo gravados a partir de agora. Nosso objetivo hoje é dia 3/4 de 2020 e nós vamos ensinar a segunda fase do procedimento especial de exigência de contas. Meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor da Escola Superior Dom Helder Câmara e da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E, como foi dito na aula de hoje, nós vamos continuar a videoaula anterior, que apresentou já a primeira fase do procedimento e iniciou a segunda fase do procedimento. Então, a partir de agora, nós vamos continuar nossos trabalhos. E, com isso, o que nós temos? Muitíssima atenção. Quando a gente fala de segunda fase do procedimento especial de exigência de contas, ocorre o que parte da doutrina chama de despolarização da lide. E o que seria a despolarização da lide? A despolarização da lide significa que o réu passa a ser o autor da segunda fase do procedimento. E o autor originário da ação passaria a ser o réu da segunda fase do procedimento. Essa despolarização, essencialmente, ela se caracteriza pela existência do instituto da duplicidade das ações. E o que são duplicidade? O que seria duplicidade? Significa o quê? Que o réu, independentemente de reconvenção, pedido contraposto, ele apresenta pretensão própria em face do autor na mesma relação jurídica processual. E a decisão final do processo pode vir a prejudicar o autor da demanda, mesmo que o autor não promova direito de ação, mesmo que o réu não promova seu direito de ação em face do autor, por meio de reconvenção ou contra-ataque, ou por meio de ação a ser distribuída por dependência em função de conexão. Nós já mostramos na aula passada o seguinte, que a segunda fase do procedimento pode se iniciar caso o réu fique revel, né, na primeira fase, e automaticamente abra a vista para a especificação de provas do autor, e havendo prova documental no sentido da gestão lato sensu de negócio, o autor vem a requerer o julgamento antecipado da lide. E o juiz proferirá a decisão interlocutória, determinando a exibição de contas. Então, a natureza dessa decisão é autoexecutiva. Por outro lado, pode acontecer também a segunda fase do procedimento, se por acaso o réu, citado validamente, contestar o dever de prestar contas, de dar contas, e após o procedimento comum inteiro que ele o juiz, na decisão da primeira fase do procedimento, ele venha a julgar procedente o pedido do autor em decisão interlocutória. Tá? Cuidado com a dúvida objetiva, que foi instaurada em 2019 no Tribunal de Justiça, que entende que dessa decisão ainda seria passível a apelação. Mas, como foi dito antes, isso é uma interpretação literal de um dispositivo do CPC de 1973, que foi revogado pelo CPC de 2015. Então, a nosso entender, seria decisão interlocutória passível de agravo de instrumento. De qualquer forma, essa decisão é autoexecutiva. Ela determina a exibição de contas na segunda fase do procedimento. Por fim, a terceira hipótese em que se inaugura a segunda fase do procedimento é quando o réu, citado validamente na primeira fase do procedimento, ele aceita seu dever de dar contas e, ao invés de contestar esse dever, ele reconhece essa procedência do pedido, ele já de uma vez, no prazo de 15 dias inicial, ele já apresenta suas contas de maneira contábil, tá claro? Na hora que ele apresenta essas contas de maneira contábil, nessa terceira hipótese que eu deixei em vermelho aqui, significa que vai ser desnecessária a decisão do juiz mandando exibir as contas, porque automaticamente já teve essas contas já foram apresentadas no processo. Então, ocorre uma eliminação da primeira fase completamente, inclusive da decisão que manda apresentar as contas, e a gente inicia a segunda fase do procedimento especial. Então, e aí o que eu mostrei para vocês? Se eu tenho essa decisão mandando exibir contas, já passa para cá. Se eu tenho essa decisão, esse ato processual aqui, que apresenta as contas, já não vai ter um novo prazo para apresentar contas. Já vai abrir vista para o autor impugnar as contas do réu. Tá claro? Então, prazo de 15 dias para o réu apresentar as contas de maneira contábil, então já vem automático, né? Já puxa direto para cá.
A grande verdade é que essa seta aqui estaria errada, eu vou tirar ela. Tá bom, senhores? Então, o que nós temos é, necessariamente, se eu tenho a sentença de procedência da primeira fase, o réu vai ter o prazo de 15 dias para apresentar suas contas de maneira contábil. E aí ocorre o que eu falei para vocês, que é a despolarização, que caracteriza a duplicidade da ação de exigência de contas. Se por acaso, primeira hipótese, o réu não apresenta as contas no prazo dado pelo juiz, abre-se vista ao autor para que ele apresente as suas contas no lugar do réu. E aí não haverá direito de impugnação do réu sobre as contas apresentadas pelo autor. Ou seja, o autor passa a ser autor também da segunda fase e o réu não vai ter direito nem mais de contestação, porque ele teve o decurso do prazo, ele perdeu o prazo de apresentar suas contas. Além disso, nós falamos o seguinte, né? Então, se por acaso 15 dias representado de maneira contábil, despolarização, o réu se torna a segunda fase, isso aqui já foi falado. E aqui a primeira possibilidade do réu, então vamos colocar isso aqui em verde, né? Em verde, que a primeira possibilidade na segunda fase do procedimento é o réu não apresentar as contas. Então, quando o réu não apresenta suas contas, automaticamente o juiz abre vista ao autor para que ele apresente no lugar do réu. E esse dispositivo está no artigo 551. E eu vou falar para vocês qual o parágrafo brevemente. Tá bom, gente? Então, abrindo o Código de Processo, artigo 550, 550, e aí fala o seguinte: se o réu não apresentar as contas no prazo, seguir-se-á o procedimento do parágrafo 2º. Caso contrário, o autor apresentará no prazo de 15 dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se for o caso. Então, essa previsão aqui está no artigo 551, parágrafo do CPC. Tá bom, gente? Agora, nós temos também a previsão do parágrafo 5º, né, que manda exibir as contas, né, e a do parágrafo 2º, que fala o caso em que o autor apresenta as contas. Né? Então, prestadas as contas, o autor terá prazo de 15 dias para se manifestar. Então, isso é a posteriori. Então, a segunda possibilidade do réu é apresentar as contas. E nessa apresentação de contas, não há necessidade de juntar documentos. E essa medida, que não tem necessidade de juntar documentos, ela está prevista no artigo 552. Perdão, 551. Tá bom, senhores? E eu já tinha colocado esse artigo anteriormente. Aqui é 550. Tá bom, gente? Quando a gente fala desse artigo 551, ele fala expressamente as formas em que a conta deverá ser apresentada. Então, olha assim, aqui. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se receitas, aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Isso é a maneira contábil, tá? Então, a forma contábil está expressa no caput do artigo 551. E aí, o que nós temos? Olha aqui o que eu estou mostrando para vocês. Nós temos uma interpretação básica. Olha aqui. Primeiro, havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. Então, senhores, quando eu estou falando aqui para vocês que o réu apresenta suas contas e não há necessidade de juntada de documentos nesse momento, porque eu faço uma interpretação do artigo 551, parágrafo 1º. Porque só depois da impugnação do autor é que ele vai ter que juntar os documentos. Se não houver impugnação, tá claro? Se não houver impugnação, aí necessariamente aí é para frente o processo e o juiz vai julgar sem aquela quantidade absurda de documentos que são juntadas em ação de exigência de contas. Só para vocês terem uma ideia, eu já vi em processo de exigência de contas, só na apresentação de contas apresentar 1.500 páginas de documentos. 1.500 páginas de documentos. Então, é isso que o legislador quis evitar com esse dispositivo do parágrafo 1º do artigo 551.
Então, seguindo nossos trabalhos, ao falarmos ainda desses aspectos, vocês têm que pensar ainda na próxima fase do procedimento. Tá? E quando a gente fala da próxima fase do procedimento, a gente vai falar o seguinte, que o autor, no prazo de 15 dias, poderá apresentar impugnação às contas do réu. No entanto, eu gostaria de ressaltar para vocês que aplica-se a esse dispositivo de impugnação de contas o que nós chamamos de ônus da impugnação especificada de cada lançamento declarado pelo réu. Tá bom, senhores? Então, esse ônus da impugnação especificada de cada lançamento declarado pelo réu é uma variação de um dispositivo legal que vocês conhecem no processo civil como ônus da impugnação especificada de cada fato. E ele está previsto lá no artigo 340 do Código de Processo Civil, né, dentro da matéria relacionada com contestação, para falar a verdade, vai ser o 341, né? Então, ele tem uma aplicação especial para esse dispositivo. Então, incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. E é isso que o juiz vai fazer. Se o autor não impugnar um determinado lançamento, automaticamente aquele lançamento torna-se verdadeiro ou considera-se como um correto. E aí, então, nós temos esse ônus de impugnação especificada, que está previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil e está previsto também no artigo 551. E leiam no artigo 551 juntamente com a gente. Vamos lá. Artigo 551. Havendo impugnação específica e fundamentada do autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para o lançamento. Então, olha aqui, gente. Primeira hipótese, 551, parágrafo 1º. E eu tenho outro artigo que prevê o mesmo dispositivo, que a gente não citou ainda, que está no 550. E lá no 550 fala aqui no parágrafo 3º. Olha aqui, ó. Prestadas as contas, o autor terá prazo de 15 dias para se manifestar, prosseguindo na forma tal. Ou seja, depois que ele impugna as contas, o procedimento cai no procedimento comum. Tá bom, gente? E aí o parágrafo 3º prevê a forma de impugnação. A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. Então, nós temos o parágrafo 3º do artigo 550. Nós temos o parágrafo 1º, né, do artigo 551, nas impugnações específicas, e nós temos a regra geral que exige a mesma coisa do CPC, que prevê a impugnação especificada. Tá bom, gente? Então, muita atenção para vocês verem essa obrigação. Além disso, o que é que nós teríamos? Eu tenho que mostrar mais um caso para vocês, tá? Antes de ir para frente. Então, seriam as contas do réu impugnadas pelo autor. Então, se o réu já apresentou suas contas na primeira fase do procedimento, já na primeira oportunidade, automaticamente a gente sai dessa parte aqui, dessa parcela aqui, citado validamente, e já joga a seta para a impugnação de contas. Tá bom? E aí agora a seta ficou certa. Se o réu apresentou as suas contas também de maneira contábil, né? Logo depois dele ter o prazo legal para apresentação de contas, a gente sai desse procedimento aqui e puxa a seta para cá. Então, tá bom, gente? E aí eu tenho que fazer uma última ressalva para vocês. Caso o réu não apresente as contas no prazo dado pelo juiz, abre-se vista ao autor para que ele apresente as contas no lugar do réu, não cabendo direito de impugnação ao réu sobre as contas apresentadas pelo autor. Atenção! Eu me esqueci de um elemento que inseri aqui.
Nesse caso, em que o autor apresenta as contas no lugar do réu, o autor deverá juntar todos os documentos que possui sobre a gestão lato sensu de negócios. Tá bom, senhores? Por quê? Como o réu não vai ter direito de impugnação, existe grande probabilidade do juiz já determinar a abertura da instrução processual, se necessária, ou determinar o julgamento antecipado da lide. É muito difícil do juiz julgar antecipadamente a lide nesse caso, mas eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Então, prestem atenção. Essa previsão que o autor tem que juntar, deverá também, vamos falar também, juntar todos os documentos, porque quando a gente fala que o autor apresenta suas contas, tá? Essas contas são também em forma contábil, tá bom, gente? Então, o autor também deverá juntar todos os documentos. Isso está previsto no artigo 551, se não me falha a memória, parágrafo 2º do CPC. Então, isso é importante. Então, vamos ver se é esse parágrafo mesmo. Aqui, ó, as contas do autor para fins de aplicação do artigo 550, parágrafo 5º, que é o nosso caso, vamos lá, parágrafo 5º. Isso, é o parágrafo 5º, tá? Serão apresentadas de forma adequada, já incluídas com os documentos justificativos, especificando-se receitas, aplicação de despesas e investimentos, se houver um respectivo saldo. Então, eu estou mostrando para vocês que as contas que o autor apresenta, elas também devem seguir a forma contábil. E ainda, elas devem ser instruídas com documentos. Então, as contas do réu não precisam de documentos. Tá bom, gente? As contas que o autor juntar, tá? Elas precisam de documentos. Então, isso é muito importante, tá? Especialmente por ausência dessa possibilidade. Isso. Dessa possibilidade. Vou ter que, essa aqui fazer a seta de novo, tá? A ausência de possibilidade de impugnação de contas. Então, você sai daqui e vem direto para a impugnação. Tá bom, gente? É isso. Seguindo, senhores. Além disso tudo, nós temos mais uma questão interessante. Depois que o autor impugna as contas do réu, o procedimento recai no comum. Ou melhor, ele se converte-se em comum. E ao converter-se em comum, o juiz vai proferir o quê? Vamos lá, vamos puxar o procedimento comum para cá para ficar mais fácil de explicar, tá? E aí eu vou puxar isso tudo aqui para cá. Vamos lá, para ter que a gente copiar várias vezes. Então aí eu vou excluir essas setas aqui. Vou excluir as setas para a gente terminar o procedimento. Então, o que nós temos? Conversão no comum significa que ele vai proferir decisão de saneamento, do artigo 337. Claro. Volto a falar que quando eles convertem em comum, pode ser realizada audiência de conciliação. Né, Ana? Ele vai proferir a decisão de saneamento do Código de Processo Civil, do artigo 357, vai designar as provas, e aí agora nós vamos ter ampla instrução probatória, normalmente com perícia contábil, tá? E eventual audiência, depoimentos pessoais e testemunhas. A instrução da segunda fase do procedimento, ela vai estar limitada ao acerto ou equívoco das contas apresentadas. Por exemplo, pode ser arguído pelo autor, nessa impugnação aqui, tá? Essa impugnação, que houve falsidade documental juntada no processo.
Se houve falsidade documental juntada no processo, necessariamente, você pode produzir prova oral para verificar se houve essa falsidade documental. Então, minha gente, o que eu estou falando para vocês, isso tudo depende. O que eu estou falando aqui de prova na segunda fase, é que a regra geral vai ser a produção de prova pericial. Tá? E a eventual audiência são as exceções. Por que exceções? Porque vai depender muito da alegação que foi formulada na impugnação às contas. Tudo bem até aqui? Então, vamos para frente aqui. Só passar aqui por alto e vamos fazer de novo a observação. Ó, rapidamente. Se o juiz deu prazo de 15 dias para o réu apresentar as contas, ele pode tomar duas providências. Ele pode não apresentar as contas e ele pode apresentar as contas dele. Tá bom, senhores? Se ele não apresentar as contas, o juiz vai dar vista ao autor para, no prazo de 15 dias, para que ele apresente as contas no lugar do réu. Tá bom, gente? No lugar do réu. Além disso, nesse caso, o autor vai ter que juntar todos os documentos sobre a gestão de que ele teve acesso. É óbvio que ele não tem todos os documentos, mas ele vai juntar todos que ele teve acesso. Agora, por outro lado, se o réu apresentar as contas, ele não tem que juntar documentos. Tá bom, senhores? E ao não ter que juntar os documentos, ele apresenta suas contas de maneira contábil. Abre prazo de 5 dias para o autor impugnar as contas do réu, né, especificado, de maneira especificada, então ele tem que impugnar cada lançamento, tá joia, senhores? Ele vai poder juntar documentos aqui, então eu vou escrever aqui, ó, pode juntar documentos, essa impugnação, e ainda solicitar incidente de falsidade documental, se quiser. Né? O procedimento se converte em comum, pode ser realizada a audiência de conciliação aqui. Tem mais um elemento aqui que eu deixei de colocar e foi falha minha. Depois que o autor impugna as contas, o réu vai ter um prazo judicial. Atenção, esse prazo judicial, ele não tem previsão na lei do tempo desse prazo, tá? Para replicar a impugnação às contas do autor. Então, o autor faz a impugnação às contas e o réu vai ter direito de réplica a essa impugnação. Nesse caso, o réu deverá apresentar cada documento relacionado com o lançamento impugnado pelo autor. Então, é nesse momento que o réu junta documentos. Tá bom, senhores? Então, isso aqui é essencial. Essencial. Tá? E essa previsão normativa, ela está lá no artigo 551, parágrafo 1º. Então, é aqui que nós vamos tirar esse dispositivo legal. Artigo 551, parágrafo 1º do CPC. Na hora que eu estava repetindo, eu vi que faltou esse elemento. Repetindo aqui, ó. Havendo impugnação específica e fundamentada do autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. Então, tem que haver lançamento individual impugnado. Lançamento impugnado, e aí ele vai apresentar todos os documentos. E é o momento em que ele vai apresentar a sua réplica. Então, aqui, ó, isso aqui mostra para vocês, claramente para mim, o que nós chamamos de duplicidade de ação. Tá bom?
E aí sim o procedimento vai para decisão, para ampla produção de provas. Em geral, vai ser realizada a perícia contábil e tem uma previsão normativa que fala expressamente isso, tá bom, senhores? Que o juiz vai designar a perícia contábil. Não quer dizer que ele sempre vai designar. É esse aqui, ó, que é o parágrafo 6º do artigo 550, perdão. Então, ele vem aqui no parágrafo 6º do artigo 550. Ele automaticamente já lança e já manda realizar a prova contábil. Olha aqui, ó. Podendo o juiz determinar a realização de prova pericial contábil em função de contas apresentadas. Claro? E aí, depois que forem apresentadas essas contas, o juiz pode efetuar o julgamento antecipado, não é isso? E aí eu vou até escrever aqui, julgamento antecipado. Esse julgamento antecipado estaria no artigo 355, inciso 1, por desnecessidade de novas contas. E aí, ou, tá? Eventual designação de instrução, aonde vai ter coleta de depoimentos pessoais e testemunhas. A instrução da segunda fase está limitada ao acerto ou equívoco das contas. Tá claro, gente? E depois que foi feito, que foram apresentadas essas contas, abre para alegações finais, orais ou escritas. Eu vou falar aqui para vocês que, em regra geral, elas serão escritas, porque normalmente a complexidade da causa aqui é alta, ou, excepcionalmente, orais. Se tiver, aí já. Tá claro, senhores? Em regra geral, o juiz vai trabalhar com as alegações finais escritas. É muito comum. E depois o juiz vai para a decisão da segunda fase do procedimento. E essa decisão da segunda fase do procedimento, ela vai ser sempre sentença. Não tem dúvida aqui, tá? Sempre sentença. Então, a primeira possibilidade de sentença aqui será: posso seguir, senhores? Posso seguir? Tá dando para acompanhar? Tá dando para acompanhar? Vocês estão me acompanhando, gente? Então, vamos lá. Ótimo. Vamos, sim ou não? Quando a gente fala nessa primeira sentença com a procedência do pedido, tá? Aqui ele não vai mais julgar a procedência ou não do pedido, senhores. Aqui ele vai julgar as contas. Então, ele pode julgar bem prestadas as contas. Tá bom, senhores? E olha aqui, quando ele julga bem prestadas as contas, né? Caso o réu tenha apresentado essas contas, bem prestadas as contas do réu, tá? O juiz dará razão para as contas apresentadas pelo réu. E aí, o que nós vamos ter, senhores? Na hora que ele dá razão às contas apresentadas pelo réu, com base na prova pericial contábil da segunda fase, ele vai apurar ainda o saldo devedor. Tá claro, gente? E aí, quando ele apura o saldo devedor, a sentença, minha gente, ela não vai ser autoexecutiva, mas ela vai ser condenatória, tá? E aí, ao ser condenatória, ele automaticamente fixa em título executivo judicial, que é a sentença, o valor do débito. Esse valor do débito pode ser do autor, e aí a duplicidade, ou do
réu. E essa previsão normativa ela vai estar no artigo 552 do CPC. E todo mundo olhando lá no artigo 552. A sentença apurará o saldo e constituir-se-á título executivo judicial. Claro, gente? Então, olha a duplicidade. O juiz julga bem prestadas as contas do réu. Já, senhores? Então, o juiz dará razão às contas prestadas pelo réu com base na prova pericial contábil, tá? Vai apurar ainda o saldo devedor em sentença condenatória, que será título executivo judicial, o saldo devedor, e eu vou colocar aqui, ó, saldo devedor, o valor do débito, condenatória do valor do débito, que será executivo judicial para o autor ou para o réu. Tá claro, gente? Então, ele condena o autor ou o réu, não importa quem. Tá claro? Se ele apurar saldo devedor, aqui está caracterizada a duplicidade da ação. Tudo bem, gente? Então, condena o autor ou o réu no valor do débito remanescente. O que está em aberto. Essa decisão, senhores, não há dúvida, é sempre apelação, tá? E essa apelação, ela está prevista no artigo 1009 do CPC. 1009 do CPC. E não há dúvida jurisprudencial aqui. Eu vou tirar o verde, o amarelo, porque não tem sentido aqui. E aí nós temos outra possibilidade também. Segunda. E aí eu vou puxar aqui de cima, tá? Porque vai ter aquele outro procedimento. Pode julgar mal prestadas as contas do réu. Então, o juiz dará razão para as contas apresentadas ao autor em sua impugnação, não é isso? Com base na prova pericial contábil, e vai apurar ainda o saldo devedor. É isso? E esse saldo devedor vai ser o quê? Uma decisão condenatória com o valor do débito. Com o valor do débito. Decisão condenatória com valor do débito, que será título executivo judicial. Condena o autor ou o réu no valor do débito remanescente. Normalmente, caso ele dê razão ao autor, normalmente, em regra, ele vai condenar o réu no valor do saldo remanescente. Tá claro, gente? O recurso vai ser de apelação e vai subir para o tribunal. E esse recurso, ele tem duplo efeito. Duplo efeito. Então, o que significa ele ter duplo efeito? Significa que o réu, ou quem foi condenado, não vai ter que pagar a condenação enquanto o Tribunal de Justiça não se manifestar sobre o recurso que foi imposto pela parte. Quando eu falo aqui nessa hipótese da primeira sentença, senhores, eu tenho ainda uma terceira possibilidade de sentença, né? E a terceira possibilidade de sentença seria, muitíssimo atenção, terceira possibilidade, o juiz julga bem prestadas as contas do autor, caso o réu perca, não as apresente no prazo legal. Então, o juiz dá razão para as contas apresentadas pelo autor, não é isso? Com base na prova pericial contábil, vai apurar ainda o saldo devedor, condenatório com valor do débito, que será título executivo judicial. Condena o autor ou o réu no valor do débito remanescente com base nas contas do autor. Tá claro, gente? E aí o recurso vai ser de apelação. Para fechar a exigência de contas, e vocês devem estar meio perdidos aí, nessa correria, pode repetir as consequências do juiz entender? Claro. É exatamente isso que eu vou fazer. A grande verdade, as consequências vêm agora. É agora que eu vou mostrar. Muitíssima atenção. Muitíssima atenção.
Se o juiz julga bem prestadas as contas pelo réu, ele dá razão às contas apresentadas pelo réu, com base na prova. Vai apurar o saldo devedor, não é isso? Será título executivo judicial. E vai condenar o autor e o réu, ou o réu no débito remanescente. Atenção! As penas de sucumbência, neste caso, serão imputadas ao autor, que o juiz deu razão ao réu na segunda fase do procedimento. Tudo bem, gente? Se o juiz, vamos lá, julga mal prestadas as contas do réu, o juiz dará razão para as contas apresentadas pelo autor da sua impugnação, com base na prova pericial contábil. Vai apurar o saldo devedor, decisão condenatória, que será título executivo judicial. Normalmente, ele vai condenar o réu no valor do débito remanescente. E as penas de sucumbência, neste caso, serão imputadas ao réu. Custas e honorários que o réu vai ter que pagar em cima do valor da condenação. Tá joia, senhores? Então, esse valor da condenação aqui é que vai ser apurado de 10% a 20%. E, finalmente, nós temos aqui, se julgar bem prestadas as contas do autor, caso o réu não as apresente no prazo legal, o juiz dará razão para as contas apresentadas pelo autor com base na prova pericial. Vai apurar o saldo devedor, que será título, condena o autor ou réu no débito remanescente. Normalmente vai ser o réu, mas nesse caso aqui, as penas de sucumbência serão imputadas também ao réu, tá? Porque o juiz acolheu as contas do autor. A última dúvida que reside aqui no nosso desenho, que parece uma confusão generalizada, né, são as penas de sucumbência aqui nesse caso, né? Se por acaso o juiz julga procedente o pedido inicial e manda apresentar as contas, as penas de sucumbência são imputadas ao réu também. Então, o réu vai ser condenado na decisão da primeira fase e na decisão da segunda fase. E ele vai ter honorários na primeira e na segunda. Se o juiz julgar improcedente o pedido, aí as penas de sucumbência são imputadas ao autor na primeira fase. Tá bom, gente? E a mesma coisa acontece aqui. Então, olha aqui. Vamos lá. Se não tiver prova, no caso de revelia, julgamento em procedimento pedido, o juiz imputa a sucumbência ao autor. Não é isso? Se tiver prova, ele vai imputar a sucumbência ao réu, já na primeira fase. Então, nova especificidade do procedimento de exibição de contas. Significa o quê? Que vai ter fixação de honorários advocatícios, tanto na segunda fase, na decisão de segunda fase, quanto na decisão de primeira fase do procedimento. Bom, gente, então nós temos honorários nas duas fases do procedimento especial de exigência de contas. Senhores, alguma dúvida com relação à exigência de contas? Sim ou não? Dúvidas com relação à exigência de contas? Sim ou não? Nesse momento, eu vou encerrar a gravação, tá claro? Para ela ficar disponível para todos os alunos. E eu vou passar para o próximo tópico da matéria, que vai ser o tópico de notificações e interpelações. Tá claro, gente? Então, vamos parar a gravação. Muito obrigado pela presença e até mais.